Esse vídeo é para conversar um pouco com você sobre pessoas que se acham de fato um semideus, que são ali a quarta pessoa da Trindade. Pessoas que se acham muito altas, pessoas que têm certeza que só elas têm a resposta, que só elas sabem da verdade, que só ela tem os 9 dons, que só ela conversa com Deus, que só ela é santo, puro e que todo o resto é profano. Você conseguiu se lembrar de algumas pessoas, né? É, eu também tenho algumas na minha mente. E se você é uma dessas pessoas, se você não consegue ver defeitos em você, esse vídeo também é para você. Fica comigo aí que depois da vinheta a gente vai abordar esse tema na sua completude. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema que é antigaço, muito antigo, desde os primórdios, antes da confecção deste planeta que chamamos Terra. Então, se você tem dúvidas, se você tem críticas, pensamentos, já vai deixando aqui nos comentários, deixa o teu like, se inscreve no canal, fica comigo aí que no vídeo de hoje nós vamos tirar o trono de algumas pessoas que acham que estão do lado do trono do Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando eu falei que esse tema é antigo, é porque você já consegue associar a história de Lúcifer. Lúcifer é um anjo de luz, o querubim ungido, que a gente conhece a história. É um querubim que tinha sua representatividade no céu e tinha sua função ali. A gente entende que ele era alguém a qual tinha a sua relevância, as pessoas, os anjos ali olhavam e achavam belo e tudo mais. E dá-se a entender que os elogios entravam em sua mente e ele, um dia, chegou a pensar que poderia ter o trono ao lado do Altíssimo. Por quê? Porque ele recebia muitos elogios, deixou isso entrar e cometeu esse pecado. O primeiro pecado que a gente tem registro é o pecado da soberba. E isso, infelizmente, tem sido constante dentro das igrejas. A gente sabe que no mundo, o mundo jaz o maligno e realmente tem muita gente assim. Mas eu quero falar também dentro da igreja, onde as pessoas deveriam ter uma inteligência para se humilhar. A gente vê ao contrário, Jesus ele esvaziando-se da sua glória. A gente consegue ver isso lá em Filipenses capítulo 2. Ele veio e se vestiu com essa capa terrena que a gente tem aqui, que é muito feia, porque ele é lindo e glorioso e nós somos feios. Ele deu uma rebaixada e se humilhou. Paulo ele diz que ele a si mesmo se humilhou. E a gente vê, ao contrário, vê pessoas que dizem ser seguidoras de Cristo não se humilhando, se exaltando. Um dia eu quero trazer um vídeo só sobre humilhação. Se você acha interessante, deixa aqui nos comentários. Mas Deus, Jesus, quando veio, se humilhou. E as pessoas que são seguidoras dele se exaltam. Tem gente que às vezes prega bem, às vezes canta bem, às vezes tem uma representatividade em alguma igreja ou em algum lugar, mas não entendem que o primeiro pecado, o primeiro pecador que a gente tem história, ele chegou no ápice da soberba por conta de elogios. Muito cuidado com o elogio. O elogio elimina a sua mente e você realmente acha que você é alguma coisa. Deus ele é misericordioso e te dá a oportunidade de você fazer 1000 coisas, você fazer coisas boas, fazer coisas que são coisas inteligentes, mas você tem que entender de onde vem todo e qualquer recurso, seja ele emocional, seja ele de inteligência, seja ele de aptidão física, de sagacidade, de destreza, tudo vem de Deus. Então, se a gente não entender que Deus, ele é o criador do mundo, da natureza, de todos os pensamentos, de todos os movimentos, Deus, ele é o arquiteto de tudo. E se a gente não entender que o que a gente tem vem dele, a gente corre sério risco de terminar como Lúcifer terminou, de ir realmente para o inferno. Porque a soberba é algo que você vai alimentando, as pessoas vão falando, e daqui a pouco você chega num nível que existem pessoas que são intransigentes.
não conseguem mudar. Romanos vai dizer que são os irreconciliáveis, que eles já entenderam que eles são soberanos, são topados, são realmente autossuficientes. E existem pessoas assim. A gente consegue usar o exemplo do fariseu, do publicano. Você conhece a história, o fariseu era alguém que cumpria a lei. E ele arrotava isso, que cumpria. E dizia assim: eu não sou igual a este publicano que rouba dos pobres e está ali se humilhando. Só que na realidade Jesus ele quer ensinar justamente isso. Você pode estar certo como for, mas se você não tiver a humilhação dentro de você, igual o publicano ali ele tinha, e se arrependeu, ele alcançou o perdão do pecado. Mas o fariseu, que era ali um sepulcro caiado, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, ele por dentro estava podre. Mas se ele tivesse a humilhação do publicano, ele alcançaria o perdão. E essa é a chave. A gente precisa entender que Deus está pronto para perdoar. Mas muito por conta do meu e do teu orgulho, a gente não alcança o perdão de Deus. Muito importante a gente tomar cuidado com o julgamento. Você é pó, você vive dentro de uma igreja que cheio de pó. Muita gente que é barro, que veio de Adão. Ou seja, só gente que veio de Adão. Todo mundo que está ali está lutando para ser melhor. Todo mundo que está dentro da igreja quer chegar no céu. E às vezes, você dentro da sua superioridade, você olha para as pessoas de cima para baixo, achando que realmente você é alguma coisa, e quando alguém comete um erro, você quer deixar escrachado esse erro, assim como o fariseu fez com o publicano, você quer mostrar que você é melhor que essa pessoa. E você quer realmente expor o quanto que essa pessoa é ruim, quando na realidade você também é. E nós estamos dentro da igreja, e a igreja é um hospital, a gente está lá para se ajudar, a gente está lá para ser o canal do Espírito Santo na vida das pessoas. Se você tem um dom espiritual que o Espírito Santo lhe deu, esse dom é para você usar para a igreja. Tem gente que acha: "Não, eu sou profeta, eu sou, sei lá, ministro, eu revelo o profundo e escondido, eu tenho um dom da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento". Enfim, muitos dons, e usa esses dons, muitas vezes, para ganhar coisas que não são o alvo do evangelho, quando na realidade o alvo é fazer o evangelho crescer e tratar as pessoas dentro da igreja. Todos os dons são para manutenção da obra da casa do Senhor e para ser usado para a igreja. E eu quero muitas das vezes usar esse meu dom para mostrar que eu sou superior. E voltando para o julgamento, lá em Mateus capítulo 7, Jesus ele fala: quando tu for olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão, toma cuidado com a trave que está enfiada no teu. Sempre quando a gente vai julgar alguém, muito provavelmente nós somos disparadamente pior. Às vezes a gente vai julgar uma pessoa por um pecado, mas às vezes o nosso pecado não é aquele ali, mas é um outro. E só o fato da gente julgar e achar que a justiça tem que ser aplacada, achar que essa pessoa tem que se dar mal. E eu tenho um vídeo falando sobre isso também, o Evangelho da Praga, vou deixar aqui no card para você assistir. A gente acha que somos superiores, mas Jesus ele veio pro contrário. Jesus ele veio para te usar, para tu abraçar essa pessoa. E aí, quando você faz isso, você realmente, você é aquele caracterizado aquele mais forte, porque o mais forte sustenta o mais fraco. O mais forte não é aquele que empurra o mais fraco para baixo. O mais forte é aquele que se chega e diz assim: "Vamos junto, vamos chegar". E é exatamente a matemática é essa, é simples e prática. Nós precisamos chegar mais perto de Deus. Porque quando nós chegamos mais perto de Deus, nós conseguimos ver em nós as nossas imperfeições. Imagine você está olhando para um espelho e você está um pouco tá mal iluminado ali. Aí você não consegue ver, de fato, que como está o seu rosto. Mas quando você acende a luz e melhora ali o ambiente, e você consegue, de fato, olhar no espelho e ver o que é que está acontecendo. E a luz, nesse caso, é o Senhor. Quando chegamos, pela graça do Senhor, mais perto de Deus, nós conseguimos ver em nós as nossas imperfeições. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue ver o quanto que a gente é falho, fraco e errado. O evangelho é poderoso por isso. E se você é cristão e vive o evangelho, você pede muito perdão. Porque quem mais pede perdão é quem mais se aproxima de Deus. Porque quem mais se aproxima de Deus, mais consegue ver as falhas. Então você, semideus,
quarta pessoa da Trindade. Você está extremamente distante de Deus. Você que se acha muito, que só consegue ver imperfeições nos outros, você está extremamente distante de Deus. Paulo, que era um discípulo de Jesus, com grande relevância, uma pessoa que era muito próxima de Deus, quando ele vai falar sobre o pecado, ele diz: quando eu penso em fazer o bem, eu já fiz o mal. Alguns pregadores de renome, homens que conseguiram almas, por exemplo, Spurgeon vai dizer: tem iniquidade dentro da minha santidade. Ele vai dizer também o orgulho, ele fala sobre o orgulho também. O orgulho é igual uma cebola, quando tu vai tirando um pedaço, sempre tem outro. Ou seja, essas pessoas, elas conseguem ver nelas as imperfeições. Por quê? Porque estão mais próximas de Deus. Os líderes precisam corrigir. Isso aí é fato. Mas existem líderes que corrigem com soberba e não corrigem com amor. Jesus, quando ele ia corrigir, ele usava o amor. Lembra da mulher adúltera? As pessoas queriam matá-lo. Jesus, ele corrigiu a mulher, mas ele corrigiu com vida. Então, líder, se você está me ouvindo, se eu tenho esse privilégio de transmitir isso a você, não corrija na soberba. Não se ache melhor do que o seu liderado. Você está aqui, ó. Quando o líder é um líder de verdade, ele se iguala a você e diz assim: eu errei nisso também. Eu sei como é errar. Vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou orar com você. E essa é a postura. É isso que Jesus espera de um líder de verdade. Existem muitas histórias bíblicas, muitas pessoas. Saul, por exemplo, Saul foi escolhido por Deus, mas por conta da soberba caiu em ruína. Tem um vídeo aqui falando sobre Saul e a pitonisa, eu vou deixar aqui para você assistir. Mas por conta da soberba, causou-lhe a separação do Deus Altíssimo. Então, eu peço que você não tenha a soberba no seu coração, porque assim como Lúcifer no começo, assim como Saul, assim como pessoas, muitas pessoas têm se posto num cargo, numa régua altíssima, num posto altíssimo, que acham-se ser muita coisa, estão muito distante de Deus. Mas se você se aproximar de Deus, se você reconhecer os seus erros, se você deixar essa sua soberba, se você começar a se humilhar como o Tiago fala, você com certeza vai chegar mais perto de Deus. E lá ele vai te mostrar as suas imperfeições e assim você vai conseguir ser um cristão de verdade e ser melhor dentro do evangelho e dentro da casa do Senhor. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, eu vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando tua vida, tua casa, tua família e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.